Tudo bom, gente? Peraí. Ixi. Esperar vocês entrarem. Então, queria agradecer vocês estarem aqui. Eu resolvi fazer essa live. Na verdade, é um projeto que eu tô na clínica. Na clínica somos atualmente uma equipe médica de 7 médicos. E eu vejo muitas vezes os pacientes eles terem muitas dúvidas sobre as suas patologias, sobre os procedimentos. Então, na verdade, eu queria que fosse um bate-papo de perguntas e respostas. Hoje eu acabei separando 4 temas pra gente conversar. Então, toxina botulínica, MD Codes, bioestimuladores de colágeno e ultrassom microfocado. Então, eu queria que a gente conversasse. Vocês podem mandar perguntas, desde perguntas mais simples, mais complexas. E se isso funcionar, eu vou manter isso toda quinta-feira com o restante da equipe da clínica, tá? Um tema até que a gente já pensou para semana que vem é melasma. E aí a gente vai conversar, você e eu, junto com a doutora Maren, que é a dermato que trabalha comigo na clínica. Então, vamos tentar ficar nesses 4 temas. Queria que vocês começassem a mandar perguntas pra gente começar a responder. Leila é uma grande amiga minha, médica também. Então, se quiser mandar pergunta. Vou começar falando então como é que é a minha abordagem com o meu paciente. Normalmente quando o paciente ele chega na clínica, primeiro eu peço para o paciente tirar toda a maquiagem, porque a gente mulher, a maioria dos meus pacientes são mulheres, a gente acaba usando maquiagem e a gente acaba camuflando muito dos nossos problemas ou alterações faciais através da maquiagem. Normalmente eu tiro foto dos meus pacientes em todas as angulações, porque normalmente a queixa do paciente são queixas mais frontais. Então o paciente normalmente ele se queixa de olheira, ele se queixa do sulco, mas muitas vezes ele não tem a visão dele de perfil. Então ele não consegue avaliar o contorno dele mandibular, ele não consegue avaliar esse ângulo que é o ângulo mento-cervical. Então muitas vezes a gente vai ter que trabalhar em regiões que a gente não está acostumada a se enxergar. Normalmente o primeiro procedimento que eu realizo no paciente é a toxina botulínica, conhecida popularmente por Botox. E depois eu começo uma fase 2 que eu chamo do MD Codes, que é a aplicação de ácido hialurônico na face do paciente. Quando a gente pensa em MD Codes, a gente tem dois manejos de propósito. A gente tem o que a gente chama de beautificação, que são os pacientes que ainda não começaram a perder gordura superficial da face. Então é a paciente até 25 ou 30 anos de idade, onde a gente vai realizar a aplicação de ácido hialurônico para enaltecer os pontos bonitos daquela face. Então a gente vai realizar um contorno labial, fazer um pouco de preenchimento da maçã do rosto. E eu recebi até essa pergunta essa semana. Então, preenchimento da maçã do rosto, preenchimento do malar, top model look, preenchimento do arco zigomático, são todos sinônimos da aplicação de ácido hialurônico nessa região. Uma segunda situação que a gente pode realizar o MD Codes depois de 25, 30 anos de idade, a gente começa a perder gordura superficial da face. Na verdade, a gente tem todo um processo de envelhecimento facial, onde a gente tem reabsorção óssea, a gente tem reabsorção de gordura superficial e profunda da face, a gente tem frouxidão dos ligamentos e a gente acaba tendo um pouco de queda mesmo das estruturas faciais. Então, nesses pacientes, a gente já vai realizar o MD Codes com um objetivo de reestruturação facial e rejuvenescimento. Depois a gente começa numa fase 3, que é uma fase mais de prevenção, onde a gente vai entrar com os bioestimuladores de colágeno associados ao ultrassom microfocado. Então,
Então vamos falar um pouquinho sobre toxina botulínica. Toxina botulínica normalmente entra na fase 1. É importante falar aqui que eu não tenho ligação nenhuma com nenhum laboratório. Hoje em dia no mercado a gente tem 3 tipos de toxina, mais comumente. A gente tem o Botox, o Dysport e o Xeomin. Na minha prática clínica eu acabo usando mais o Dysport porque eu acho que ele acaba tendo, na minha vivência, uma durabilidade um pouco maior. O que ele melhora, a toxina botulínica? Ela paralisa os músculos frontais, os músculos dessa região da glabela e os músculos orbiculares. E principalmente, melhora o posicionamento da sobrancelha. Existem pontos avançados da toxina botulínica. A gente pode colocar em paciente que realiza muito esse movimento, que é o DAO, que é esse músculo. A gente pode também colocar na musculatura do platisma. Existem pacientes também que movimentam o queixo. Então, dá um aspecto de celulite no queixo. Então, a gente pode também estar aplicando a toxina botulínica. Essa aplicação avançada de toxina botulínica no platisma e no contorno mandibular é que muitas pessoas chamam como efeito Nefertiti, tá? Existe alguma idade mínima para... Vamos falar um pouquinho de durabilidade, então, né? Normalmente, toxina botulínica a gente aplica, ela não tem ação na hora, ela vai demorar 2 a 3 dias para começar a fazer efeito, e eu tenho um intervalo mínimo de 15 dias, que é quando o meu paciente apresenta a ação total daquela toxina botulínica. Existe uma média de 4 a 5 meses de durabilidade da toxina botulínica. Isso depende da genética do paciente, mas também depende muito dos hábitos daquela pessoa. Por exemplo, aqui no Rio, é muito comum a gente ter paciente que realiza muita atividade física, maratonista. Então, são pacientes que têm a metabolização mais rápida e acabam tendo a metabolização do produto mais rápido também. Normalmente a toxina botulínica é indicada acima de 18 anos, mas normalmente não é a época que a gente realiza. A gente normalmente começa a realizar toxina aí entre 25 a 30 anos de idade. Então, principalmente de acordo com a queixa do paciente, tá? Da mesma maneira dos preenchimentos. Os preenchedores, eles são realizados com ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem uma durabilidade média de 18 meses, mas isso depende muito do paciente e depende do local de aplicação. Por exemplo, quando a gente realiza preenchimentos faciais, quando eu quero vetores de lifting faciais, acabam sendo preenchedores um pouco mais densos. Já em áreas de mobilidade, como o lábio, eu preciso de um preenchedor um pouco mais maleável, um pouco mais flexível. Em áreas que eu mexo muito, como o terço inferior da face, acaba que essa durabilidade ela é um pouquinho menor, tá? Vou passando aqui, ó. Então, teve uma pergunta se eu posso fazer o lábio igual de um artista ou de uma pessoa específica. O que a gente precisa entender? Primeiro, quando a gente faz uma análise estética da face do paciente, a gente tem que pensar em critérios de beleza faciais. Primeiro, proporcionalidade, ou seja, entre o terço superior, terço médio e terço inferior da face. E a gente precisa pensar em harmonia entre os elementos faciais da face. De um jeito mais simples, eu sempre falo por mim. Eu tenho um olho pequeno, eu tenho um nariz pequeno e eu tenho um lábio fino. Então, os elementos faciais, eles... Não existe um lábio mais bonito do que outro. Existem lábios que combinam mais com uma face do que a outra. Por exemplo, como eu tenho elementos faciais pequenos, um lábio volumizado, muito voluminizado, não ia combinar comigo. Então, isso de você querer o nariz de uma pessoa, um lábio de uma outra pessoa, isso não funciona, porque isso tem que combinar com as estruturas faciais suas. E isso é o bacana, né? Porque quando a gente faz isso e a gente respeita a peculiaridade da face, a etnia da pessoa, até o jeito da pessoa, isso que traz a autenticidade da face, mesmo a gente realizando os preenchedores faciais, que a gente nunca pode perder isso. Então vamos lá, qual é o grau de dor desse procedimento? Então normalmente, Anne, lá na clínica eu realizo uma anestesia tópica. O paciente, além disso, a gente usa gelo, a gente usa um aparelho que ele faz vibração. É uma dor super tolerável. Então vamos lá. Olheira é um tema altamente complexo. Dentro dos nossos destaques aqui da clínica, a gente tem um tema só de olheira.
Então, quando a gente pensa em olheira, a gente tem problemas diferentes e soluções diferentes. Então, se o meu paciente ele apresenta transição entre o que é pálpebra inferior e o que é malar lateral, ele apresenta esse sulco daqui fundo, a minha indicação é preenchimento do sulco lacrimal, o preenchimento das olheiras. Se o meu paciente ele tem essa região escura, na verdade na clínica eu trabalho com 3 dermatos e elas fazem essa parte de pele. As dermatos elas vão fazer um tratamento para clarear essa parte, normalmente com a combinação entre luz pulsada, ácidos com peelings, com tioglicólico. Se o meu paciente ele já apresentar flacidez, a gente vai avaliar o grau de flacidez. Se o paciente ele tem uma flacidez leve dessa pálpebra, normalmente a gente vai fazer procedimentos que estimulem a produção de colágeno, como laser ablativo ou fio PDO. Se o paciente ele já apresenta um excesso de pele muito grande, a indicação é cirúrgica. Se o meu paciente ele apresenta excesso de bolsa de gordura pequena, existe a possibilidade da gente tentar camuflar isso com preenchimento de ácido hialurônico. Mas se essa bolsa de gordura ela também é grande, a gente vai fazer uma cirurgia. Hoje a gente não faz a cirurgia para retirar a bolsa de gordura, mas para reposicionar as bolsas de gordura no intraoperatório. Então vamos lá, se o paciente emagrecer, ele perde o preenchimento? Não, Lari. Na verdade, o que acontece? Por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo por mim. Eu vou fazer 40 anos, então quando eu olho a minha face, eu tenho um somatório, a minha face é um somatório da minha gordura superficial da face com preenchimento. Se eu emagrecer, eu vou perder um pouco da minha gordura superficial da face, mas os meus preenchedores vão continuar lá. É lógico que o todo vai ser menor. Então não é que o preenchedor se perdeu com o emagrecimento. Você perdeu gordura superficial da face e aí o todo diminuiu. Se o paciente está num processo de emagrecimento e ele já tem necessidade da realização dos preenchedores faciais, normalmente eu indico que o paciente já realize preenchimento com ácido hialurônico, porque com a tendência do emagrecimento ele vai perder ainda mais gordura superficial, porque a gente perde gordura como um todo. A gente perde gordura corporal, mas a gente perde gordura superficial da face também. Vamos lá. Então vamos lá, na verdade, Márcia, se seu marido ele tem bolsa de gordura inferior, hoje eu devo ter uns 10% da minha população que eu atendo na clínica que são os homens e são os maridos das pacientes. Depende, se for um paciente jovem que ele não quer se submeter à cirurgia, existe a possibilidade de você fazer uma camuflagem com preenchimento com ácido hialurônico, mas retirada total ou melhora completa disso só com cirurgia mesmo. Então, Lari, Fox Size, o que é isso? Atualmente existem os fios de PDO, existem basicamente, de uma maneira mais simples, existem dois tipos de fios de PDO. Existem os fios que só vão fazer bioestimulação, então normalmente a gente realiza eles na região ao redor dos olhos e ao redor da região do lábio, que são regiões onde eu não posso colocar os bioestimuladores de colágeno. Muitas vezes as pessoas conhecem como nome comercial os bioestimuladores de colágeno. Atualmente a gente tem 2 no mercado. O ácido L-polilático, que é o Sculptra, e a gente tem a hidroxapatita de cálcio, conhecida comercialmente como Radiesse. Nas regiões dos olhos e em volta do lábio, eu não posso utilizar bioestimuladores de colágeno. Então eu vou utilizar os fios PDO. Existe uma segunda classe dos fios PDO, que são fios que geram tração. Então, na verdade, a gente pode usar eles na cauda da sobrancelha e aí a gente vai ter uma retificação da cauda da sobrancelha. O Fox Size, ele tá super em moda, mas a gente precisa pensar que nem toda retificação da cauda de sobrancelha funciona para toda a face feminina. Porque, teoricamente, a sobrancelha mais feminina é uma sobrancelha mais arqueada e não tão retificada. Então vamos lá, existe preenchedor próprio para cada face do rosto? Sim, existe, Lilia. Então, hoje, quando a gente pensa em MD Codes de uma maneira mais simples, normalmente a gente vai começar os preenchedores pela parte lateral da face e depois a gente vai indo para a parte mais central da face. Então, muitas vezes o paciente ele chega numa consulta de primeira vez querendo realizar preenchimento de lábio.
que é o detalhe do detalhe do detalhe. Então a gente não vai começar por aí. Então normalmente a gente vai realizar os primeiros vetores de lifting facial. Preenchimento da região temporal, preenchimento da região do malar lateral, preenchimento do ângulo da mandíbula, para visar essa região de lifting facial. Depois a gente vai para a região do mento, para melhorar principalmente essa região do terço inferior, que é a região que envelhece mais rápido. Depois a gente vai para a parte central da face. Então, preenchimento da olheira, preenchimento do sulco nasogeniano, preenchimento do lábio. Os preenchedores que a gente utiliza mais na parte lateral da face são preenchedores de mais alta densidade. Na verdade, a gente tem uma característica que a gente chama de reologia, que mistura coesividade, densidade, é o poder de lifting daquele preenchedor. Os preenchedores mais laterais são preenchedores mais densos e os preenchedores da parte central são preenchedores mais flexíveis, vamos colocar assim. Lembrar também que a escolha do produto depende da espessura da pele do paciente. Por exemplo, se existem pacientes com pele muito fina, a gente vai usar preenchedores que não são tão densos. Importante no Brasil, como a gente é extremamente miscigenado, muitas vezes a espessura da pele não tem relação com a cor da pele. Também dou exemplo por mim. Apesar de eu ser super branquinha, eu tenho uma pele média para espessa. E às vezes você tem paciente moreno com uma pele super fina. Então, na verdade, a escolha ela depende da localização e da espessura da pele do paciente. Então vamos lá, Maren. Hoje, o que eu sempre indico para os meus pacientes o ideal é a gente estar realizando uma consulta aí com 25, 30 anos de idade para pelo menos a gente fazer uma avaliação inicial de fazer um planejamento de tratamento. A gente precisa enxergar que a gente começa o nosso processo de envelhecimento e tudo isso, reabsorção do osso, da gordura, frouxidão dos ligamentos e a nossa produção de colágeno, ela começa a diminuir entre 25 a 30 anos de idade. Quando a gente começa aos 30 anos de idade, vamos colocar assim, o nosso processo ele acaba sendo muito mais suave. É lógico que chegar um paciente na clínica com 50 anos, a gente tem procedimentos para fazer, mas a gente vai ter que ser muito mais invasivo do que a gente entrar num processo de prevenção. Hoje, na clínica, eu utilizo muito a associação dos bioestimuladores de colágeno associado ao ultrassom microfocado. Na clínica, a gente tem o Ultraformer, que é o aparelho de ultrassom microfocado. O que eu percebo na minha prática? Acaba que a necessidade, como são tecnologias associadas que vão estimular o próprio paciente a produzir colágeno, acaba que a necessidade da gente utilizar ácido hialurônico acaba diminuindo, porque o próprio paciente está produzindo colágeno. Então, se o Botox faz o papel do fio, Lu, não tem relação nenhuma. Então vamos lá. Botox, que é a toxina botulínica, visa paralisação do músculo. Então eu vou paralisar o músculo frontal, músculo corrugador, músculo orbicular. Os fios, eles têm fio para estímulo de colágeno e fio para tração. Então são funções diferentes. Então, normalmente tem uma pergunta assim, se quem tá com algum tipo de anemia tem uma contraindicação em realizar preenchimento. Na verdade, eu nunca realizo nenhum procedimento em paciente que esteja com alguma doença que não esteja controlada. Então, na clínica, a gente tem um endócrino, uma ginecologista e uma alergologista que também trabalham com a gente. E eu tenho um clínico geral que eu encaminho meus pacientes. Então, se o meu paciente ele tá com anemia, normalmente eu peço uma avaliação primeiro para o clínico para a gente estar tendo uma estabilização e uma investigação, porque essa anemia a gente tem que descobrir a causa antes da realização dos procedimentos. A gente tem que pensar que por mais que a gente trabalhe numa área estética, a saúde ela vem antes da estética. Então se o paciente está com anemia, a gente precisa fazer uma investigação de qual é a patologia de base que está causando isso. Então vamos lá. Jussiara, isso é muito comum, olha só. É uma queixa ela dizendo que ela usou Ultraformer, ela tem 56 anos e ela não viu melhora na flacidez do pescoço dela. Quando a gente pensa em flacidez, a gente começa o aparecimento de flacidez com 30 anos de idade. O protocolo hoje é a gente realizar uma sessão por ano dos bioestimuladores de colágeno associado a uma sessão do Ultraformer.
Você com 56 anos, eu não tô te avaliando, então assim, provavelmente o seu grau de flacidez é um grau de flacidez mais alto do que com 30 anos. Então, normalmente nesse perfil de paciente, a gente vai indicar no mínimo 3 sessões associadas bioestimuladores de colágeno, associado a ultrassom microfocado ou até uma indicação cirúrgica. Então, na verdade, a queixa do Ultraformer não ter funcionado é porque aí a indicação, a gente tem que avaliar muito a indicação. Se o paciente ele tem uma flacidez avançada, ele vai precisar de um número maior de sessões associadas a outras tecnologias e eventualmente uma indicação cirúrgica. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre bioestimuladores de colágeno e Ultraformer, porque eu acho que hoje as pessoas já desmistificaram muito toxina botulínica e MD codes e preenchedores. As pessoas já conhecem muito. Mas hoje em dia no mercado a gente tem 2 tecnologias que eu realmente gosto muito. Na verdade, não é uma tecnologia, são os bioestimuladores de colágeno. Eles são substâncias que a gente vai estar injetando na derme profunda e vão estimular o próprio paciente a produzir colágeno. Como eu falei, hoje em dia no mercado a gente tem 2 substâncias. A gente tem o ácido L-polilático, conhecido comercialmente como Sculptra, e a gente tem a hidroxapatita de cálcio, conhecida comercialmente como Radiesse. Ainda não existe nenhum estudo comprovando qual dos 2 é mais eficaz, porque muitos pacientes perguntam isso. Andréa, qual que você indica mais? Na clínica a gente tem os 2. Eu tenho uma sensação, isso é uma sensação minha, que o Sculptra ele volumiza um pouco mais, então eu tendo a fazer o Sculptra em áreas onde a gente quer volumização ou em faces onde a gente quer volumização, e em faces que eu já tô com uma volumização boa, eu tendo a fazer Radiesse, mas isso é uma percepção minha, a gente ainda não tem estudo sobre isso. Quando a gente entra nesse protocolo, associado à tecnologia do ultrassom microfocado, na clínica a gente tem o Ultraformer, ele é um aparelho que ele vai emitir ondas de calor e ele vai gerar uma contratura da fáscia muscular, uma contratura do músculo. A gente entende que a gente está prevenindo isso em 2 camadas. Então, os bioestimuladores de colágeno eu estou um pouco mais superficial e o ultrassom microfocado eu estou estimulando um pouco mais profundo. Na hora que eu faço essa associação uma vez por ano, apesar de eu estar continuando o meu processo de envelhecimento facial, a necessidade dos meus preenchedores faciais acaba diminuindo, porque eu estou estimulando o paciente a produzir colágeno. Ou seja, hoje na medicina, eu acho que não só na área da estética, a gente pensa muito mais em saúde, a gente pensa muito mais em qualidade de vida. Então, hoje, com certeza, isso entra muito no arsenal meu de tratamento. Então, vamos lá, o Ultraformer. Quando o paciente ele já tem flacidez instaurada, normalmente eu indico ele realizar pelo menos 3 sessões. E aí a gente vai fazer um intervalo de 3 meses entre cada sessão e depois vai fazer uma manutenção uma vez ao ano. Mas depende do grau da flacidez. Mas assim, André, eu tô realizando prevenção. Qual é o Ultraformer, qual é o intervalo mínimo? Entre uma vez por ano. Então vamos lá. Essa queixa é super comum. André, eu tô com o meu bigode chinês aparecendo e o que eu realizo? Então, antes, a gente preenchia muito a consequência. Então, através do processo de envelhecimento facial, então, reabsorção óssea, reabsorção de gordura superficial e gordura profunda, frouxidão de todos os ligamentos, a gente tem um processo de derretimento facial. Esse nome é horrível, mas eu acho que ele denota muito o que acontece na nossa face. Com esse processo de perda de gordura da maçã do rosto, existe o aprofundamento desse ligamento, que é um marco anatômico comum, é esperado. A gente ter um pouco de sulco nasogeniano é o normal, tá, Lili? O paciente, como ele se vê muito mais numa visão frontal, no espelho, ele acaba reclamando tendo queixa frontal. Antes, ia lá, isso mudou muito a mentalidade já há alguns anos. Se preenchia a consequência, então se preenchia o sulco nasogeniano. Hoje em dia a gente não realiza mais isso. Então, cada vez acabaram de sair vários estudos que quando a gente faz um preenchimento de têmpora, a gente acaba gerando um lifting da face como um todo. Então a gente vai visar preenchimento de lifting, preenchimento de malar lateral e muitas vezes só o preenchimento dessas áreas eu já consigo uma melhora da região do sulco nasogeniano. A gente tende a não preencher mais essa área
para a gente não ficar com uma síndrome que a gente chama de síndrome overfilled, ou seja, um paciente que tem o terço inferior muito preenchido, e isso acaba gerando um estigma na face do paciente, que não é o que a gente quer. Então vamos lá. Para disfarçar nariz grande, Lina. Então assim, o que a gente precisa entender? Atualmente, para correção de problemas estéticos nasais, a gente tem duas soluções. A gente tem a rinomodelação, que é a aplicação de ácido hialurônico no nariz, e a gente tem a rinoplastia, que é a cirurgia estética do nariz. Quando o paciente ele apresenta pequenas alterações estéticas nasais, a gente pode sim realizar a rinomodelação. Então, por exemplo, se o paciente ele é no nariz feminino, o ideal é que a ponta nasal esteja um pouco acima do dorso nasal. Então a gente pode aplicar um pouco de ácido hialurônico na ponta. Se o paciente ele tem um afundamento, por exemplo, do terço médio nasal, a gente pode compensar isso com um pouco de preenchedor, não tem problema nenhum. Mas se o paciente ele apresenta grandes alterações estéticas nasais ou alterações funcionais como obstrução nasal, desvio de septo, a indicação é a rinoplastia. E isso é algo que é até infelizmente a gente vê muito atualmente, pessoas achando que elas vão ser operadas através do ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico ele só consegue melhorar pequenas alterações estéticas do nariz. Grandes alterações, a indicação é cirúrgica. Então vamos lá, Bianca. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre complicações de ácido hialurônico. Quando a gente pensa em complicações de ácido hialurônico, a gente tem as complicações precoces, que são aquelas que aparecem até 4 semanas, e a gente tem as complicações tardias, que são as que aparecem mais do que 4 semanas. Das complicações precoces, a mais comum é hematoma. Então é importante. A área dos olhos e a área dos lábios são regiões extremamente vascularizadas, então existe a chance de fazer hematoma em 80% dos pacientes. Então, isso eu nem chamo de uma complicação, é mais uma intercorrência, mas é bom avisar isso para você não realizar isso numa semana que você tem algum evento. A complicação que a gente mais teme, vamos colocar assim, são complicações vasculares. O que é isso? Quando a gente realiza o preenchimento com ácido hialurônico, a gente visa com que o ácido hialurônico ele fique ou justa-ósseo, ou perto do osso, ou na derme, ou seja, na derme profunda, na parte da pele profunda. Eventualmente existe uma complicação, que é a aplicação de ácido hialurônico dentro de um vaso. A gente como médico, a gente tem que ser capaz, eu sempre falo, você é capaz de fazer qualquer procedimento desde que você saiba tratar a complicação dele. Então, se você tiver o que a gente chama de uma oclusão vascular, existe uma enzima, que é a hialuronidase, que é capaz de dissolver isso. Daí a importância de você buscar um médico para chamar de seu. Esse médico ele vai acompanhar você ao longo do seu processo de envelhecimento facial e você vai entregar a sua face, que é o nosso cartão de visita. Assim, para mim que trabalho com isso, é o mais importante que a gente tem. Procurem profissionais que sejam capazes de manejar possíveis complicações, tá? Existem complicações tardias também. As complicações tardias, a complicação tardia mais comum é o nódulo. Primeiro, você pode ter, na verdade, um acúmulo de produto e, eventualmente, você vai dissolver aquele produto ou com soro fisiológico ou com hialuronidase. Mas existe uma complicação tardia que é a formação de nódulos. Isso depende do produto que foi utilizado e depende também de uma parte imunogênica do paciente. Cada vez mais se entende, principalmente, que as complicações tardias, elas estão relacionadas à parte imunológica do paciente também. Por isso a importância de você também buscar um profissional de excelência, porque aquele profissional ele vai utilizar produtos de alta qualidade. Complicações, elas são inerentes a qualquer procedimento. Na verdade, se a gente tomar uma Novalgina, a gente pode ter uma complicação. Mas eu acho que a gente, como médico, a gente utilizando um produto de excelência, uma técnica de excelência, num ambiente controlado, a gente consegue minimizar isso, tá? Então, vamos lá. Elisa, ela tá perguntando se cremes faciais retiram rugas. Na verdade, não. Na verdade, não existe nenhum tratamento tópico
que possa retirar a ruga. Então, todos os tratamentos tópicos, e isso a gente vai falar ao longo das semanas, elas vão melhorar a parte de hidratação, qualidade da pele, melasma, rosácea, mas não, para retirada de rugas, o procedimento mais indicado é a toxina botulínica. Lilia, então se pode fazer o preenchimento no rosto inteiro no mesmo dia. Então, assim, eu não gosto. Eu normalmente, pra gente realizar um MD Codes, que é a aplicação de ácido hialurônico na face, muitas vezes a gente precisa de mais ampolas, como 10 ampolas. Normalmente, na minha prática clínica, eu realizo no máximo 3 a 4 ampolas por vez. Existem alguns estudos também dizendo que essa parte imunogênica, ou seja, a possibilidade do paciente gerar algum anticorpo ou alguma reação também pode ser relacionada à quantidade de produto que você coloca na face de uma vez só. Então, eu tendo a não colocar mais do que 4 ampolas de uma vez só. Primeiro porque eu acho que eu posso gerar um desconforto, meu paciente ele sai com desconforto na face. Eu acho desnecessário, eu acho bom a pessoa chegar em casa, se olhar, ver. Existe uma hidratação do ácido hialurônico, então eu sempre acho que aonde eu chego no meu MD Codes, quando eu faço as aplicações de ácido hialurônico mais fatiadas, mais fracionadas, eu acabo achando que o detalhamento da minha técnica, eu sempre acho que eu gosto mais. Mas isso é uma coisa pessoal. Isso é importante também a gente falar que não existe certo nem errado, existem muitos médicos que aplicam muitas quantidades de ácido hialurônico de uma vez só. Isso é a minha técnica, tá? Então vamos lá. Quem tem pouco queixo pode preencher lábio? Então o ideal não. Não é não, mas a gente tem que ir sempre por etapas. Então vamos lá. Quando eu olho o paciente de perfil, teoricamente o meu queixo ele tem que estar na mesma altura da minha fronte. Existe uma relação entre o lábio inferior e o queixo. Se o meu paciente ele é retrognata, ou seja, ele tem o queixo para trás, eu já tenho uma sensação do meu lábio, eu não tenho uma boa relação entre o lábio inferior e o queixo. Se você preenche o lábio, você vai aumentar essa desproporcionalidade entre os elementos faciais. Você entende, Lu? Não é que você não possa, você vai estar aumentando uma desproporcionalidade facial que você tem. Então não é indicado. Então normalmente, como é que eu abordo o meu paciente? Quando o meu paciente ele tem pouca projeção de mento e ele quer realizar o lábio antes, eu não faço o lábio antes. Eu falo, olha, a gente vai projetar toda essa parte do terço inferior, então o mento e essa região, que é a transição antes do jaw, que a gente chama de pré-jaw, para depois, num segundo momento, a gente realizar o preenchimento do lábio. Inclusive, normalmente, áreas próximas eu não gosto de fazer no mesmo dia. Então, primeiro eu realizo queixo, pré-jaw e esse sulco, que é o sulco lábio-mental, para depois a gente estar preenchendo o lábio. Então, o ácido hialurônico, ele traz bons resultados para a olheira? Traz quando a indicação é preenchimento de ácido hialurônico. Então, existem pacientes que tem outras alterações, como a alteração da coloração, flacidez e excesso de bolsa de gordura, que eles realizam um preenchimento de ácido hialurônico e eles não têm um resultado satisfatório. Na verdade, a indicação que não foi correta. Se o paciente, sim, tem um sulco lacrimal profundo, o preenchimento com ácido hialurônico traz um resultado excelente. Carol é uma das dermatos também da clínica. Na verdade, eu totalmente trabalho junto com as dermatos da clínica e a gente faz isso muito em paralelo. A gente faz o tratamento em 3D, né? Então, MD Codes, toxina, bioestimuladores, junto com o tratamento da superfície. Porque o que eu acho bacana a gente estar conversando, que quando a gente olha para alguém, a gente acha aquela pessoa bonita, existe uma objetividade na beleza. Quanto mais simétrica a pessoa for, quanto mais proporcional, quanto ela tiver a superfície mais tratada, mais atraente vai ser aquela face. Então, normalmente a gente trabalha 3D da face do paciente junto com superfície. Então, sobre preenchimento labial. Então, assim, Patrícia, quando a gente pensa em preenchimento labial, a gente tem algumas técnicas para preenchimento labial. Existem pacientes que a gente quer melhorar o contorno labial, ou seja, a transição entre o que é pele e o que é lábio. Existem pacientes que a gente quer melhora no volume do lábio, ou você pode associar essas duas técnicas.
dá pra ficar muito natural. A gente tem que sempre lembrar que quando a gente olha pra face de um paciente, a gente não pode ter nenhum elemento que roube a beleza dele. Então, aquilo, voltando pra mim, eu tenho um nariz pequeno, eu tenho um olho pequeno, então meu lábio ele não pode ser muito volumizado. Então, quando é que eu acho que os preenchedores eles não ficam naturais? Quando eventualmente se volumiza muito um elemento facial e eventualmente, comumente a gente vê o lábio, e aí você traz esse estigma do preenchedor. Então eu também entendo muitas pessoas que pegaram aversão a preenchimento e falam assim, nossa André, eu tenho muito receio de preencher o lábio, de preencher a olheira, porque a gente vê eventualmente resultados muito estigmatizados. Mas existe um meio do caminho muito saudável aí, existe um preenchimento muito natural, a gente pode ir tudo muito devagar, que talvez seja o segredo aí das coisas, né? Então vamos lá, Carol, se eu gosto de preencher a olheira ou fazer antes algum outro procedimento. Então normalmente, Carol, o que eu penso? Qual é o problema que tá mais incomodando o paciente? Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma olheira muito escura e ele tem um pouco de profundidade na olheira, normalmente eu peço para ele primeiro tratar a coloração da olheira com luz pulsada, com peeling de tio glicólico, e aí depois a gente vai fazer o preenchimento. Se o paciente ele apresenta principalmente profundidade da olheira, a gente vai preencher a olheira, ou seja, a escolha de qual procedimento a gente vai começar, na verdade, é o procedimento que vai trazer mais beleza facial para aquele paciente. Então, na olheira, a gente vai avaliar se é flacidez, se é cor, se é preenchimento, e aí a gente vai escolher. Então, qual produto que eu uso para os lábios? Então, todos os preenchimentos faciais, eles são utilizados com ácido hialurônico. Existem ácidos hialurônicos que hidratam um pouco mais. Existem ácidos hialurônicos que volumizam um pouco mais. Então, depende do lábio do meu paciente. Se o paciente ele tem um lábio com volume já ok, mas que eu quero pouca volumização, eu uso o ácido hialurônico que hidrate um pouco mais. Se eu tenho um paciente onde eu quero mais volumização, eu vou utilizar um ácido hialurônico um pouco mais denso. Outra dica é uma orientação lá na clínica. Hoje a gente tem no mercado uma gama gigantesca de ácidos hialurônicos. Eu trabalho com alguns ácidos hialurônicos de empresas diferentes, porque eu acho que para cada face, eventualmente eu escolho ácidos hialurônicos diferentes. Sempre no produto, ele vem uma etiqueta. Então, aquilo vem o subtipo do ácido hialurônico com lote. Na clínica, a rotina que eu tenho eu tenho um prontuário do paciente, então eu deixo uma etiqueta no prontuário do meu paciente e uma etiqueta eu dou para o meu paciente. Isso eu acho que é bom para você ter um histórico dos produtos que você está usando. Eu acho isso excelente para o paciente. Então, na clínica, eu tenho essa rotina. Então, vamos lá. Minelli, sobre arqueamento das sobrancelhas. Eu tava até falando isso essa semana. Então, assim, idealmente, na face feminina, a sobrancelha, quando a gente palpa aqui nossa órbita, a gente tem aqui o rebordo orbitário superior. A minha sobrancelha, ela idealmente tem que estar 1,5 cm acima do rebordo orbitário superior. Existem basicamente 4 técnicas que a gente melhora o arqueamento da sobrancelha. Primeiro, e a mais utilizada, toxina botulínica, a gente melhora o arqueamento. Segundo, existem pacientes que pela reabsorção e pelo processo de envelhecimento, eles tiveram reabsorção dessa região, que é a região temporal. Então, muitas vezes, quando a gente preenche essa região, que é a região temporal, a gente acaba gerando um lifting da cauda da sobrancelha. A gente também pode realizar preenchimento nessa região, que é o ruff. Eu acho que ela tem um efeito de lifting, enfim, mas eu acho que o preenchimento temporal, a gente acaba tendo um efeito de lifting maior. Existe uma terceira técnica, que é a do Ultraformer. O Ultraformer é o ultrassom microfocado, que vai gerar a contratura do músculo frontal. Então, a gente melhora o posicionamento da cauda da sobrancelha. E existe uma quarta técnica, que são os fios de PDO de tração. Então, a gente vai nesse escalonamento, visando a melhora do posicionamento da sobrancelha.
Se mesmo depois disso o paciente ele não conseguiu, a gente não conseguiu um posicionamento, ou se o paciente tem um posicionamento muito baixo, existe o tratamento cirúrgico, que é o lifting de sobrancelhas, que normalmente a gente faz uma incisão por dentro do couro cabeludo e vai gerar um lifting que pode ser só da cauda, só da cabeça ou da cauda e da cabeça da sobrancelha. Então vamos lá, Antônia, ela tem a sobrancelha e a pálpebra assimétrica. Então, na verdade, isso é muito comum. Eventualmente, o paciente ele não tem um bom posicionamento de sobrancelha e ele acaba confundindo com excesso de pálpebra, de pele da pálpebra superior. Então, antes da gente avaliar o excesso de pele da pálpebra superior, a gente tem que avaliar o posicionamento da sobrancelha. Então, tem que avaliar qual é essa assimetria. Se você teria indicação de procedimento minimamente invasivos, que são esses 4 que eu mencionei, ou se você tem indicação de um tratamento cirúrgico. Então, vamos lá. O nariz tem a ponta levemente caída. Então, a gente tem um músculo nessa região, que é o músculo depressor do septo nasal. Que ele, muitas vezes, ele é conectado ao músculo orbicular. O que é isso? Na hora que o paciente sorri, a ponta do nariz cai. Então, um procedimento minimamente invasivo que a gente poderia realizar é a aplicação de toxina botulínica nesse músculo. A gente consegue algum grau para a ponta não cair quando o paciente sorri. Se o paciente ele apresenta ponta nasal caída, mesmo quando ele está em repouso, a indicação é rinoplastia, para a gente estar melhorando esse ângulo, que é o ângulo nasolabial. E eu acho que é isso, gente. Eu tinha pensado numa live mais ou menos de 40 minutos. Eu queria saber o que vocês acharam. Isso, na verdade, é um projeto que eu tô pensando em fazer live todas as quintas-feiras. Porque eu acho que muitas vezes a gente tem muitas dúvidas sobre o procedimento. Então, eventualmente, a gente vê, principalmente na parte de pele, na parte de procedimentos tipo isso. Ai, André, eu fiz um ultraformer e eu não vi resultado. André, eu fiz um preenchimento e eu não achei tão bacana. A gente precisa entender mais e talvez quem seja... Eu tenho alguns pacientes aqui que são meus. Eu tento ser muito didática pra gente... a gente precisa alinhar expectativa com tratamento. Então, o tratamento a gente vai chegar até aqui. Depois, para eu chegar até aqui, eu preciso de associação de tecnologia. Para eu chegar aqui, pode ser que eu precise de tratamento cirúrgico. Então, eventualmente, e esse é o nosso papel como médico, a gente precisa orientar muito bem os nossos tratamentos. Porque eu preciso escalonar qual vai ser o grau de melhora dele de acordo com o tratamento. E eventualmente, e eu sou mulher também, eu também sou paciente, a gente quer entrar numa máquina do tempo e fazer um procedimento e a gente ter uma face ali de 25, 30 anos de idade. Isso, infelizmente, não existe. Eu sempre dou um paralelo. Por exemplo, eu não gosto muito de malhar. Então, tem gente que malha todos os dias há 10 anos. Se eu malhar durante um mês, eu não vou ficar com o corpo igual de uma pessoa que malha todos os dias há 10 anos. Então, é um processo. E aí eu acho que talvez a principal orientação que eu daria para os pacientes quanto mais precocemente a gente começar a se cuidar e a não se camuflar, a gente vai chegar numa idade mais avançada, mais feliz com nós mesmas. E o nosso processo de envelhecimento ele vai ser muito natural. E eu digo por mim mesma, eu vou fazer 40 anos, eu comecei a realizar meus procedimentos faciais com 30 anos e eu tô tendo um processo de envelhecimento muito natural, que tá ok pra mim, eu não gosto de exageros, então a gente tem que pensar que planejamento é tudo. E a gente tem que alinhar isso, expectativa com resultado, tá bom? Isso. Então, a gente vai depois, eu vou abrir uma enquete aqui, se vocês querem continuar com essas lives na quinta-feira. 30 anos precisa começar já. O protocolo é a gente começar bioestimulador com ultraformer aos 30 anos, tá bom? Obrigada pela audiência e aí a gente continua conversando pelos stories. Um beijo, fiquem em casa, fiquem com Deus.